Raquel da Educação Canina. Como é que vocês estão? Em pleno feriado, em meio ao feriado. Resolvi vir aqui hoje para fazer uma live com vocês e falar um pouquinho sobre filhote. Tem tempo que eu não falo sobre esse assunto, eu tenho um vídeo sobre isso lá no meu canal do YouTube, mas eu resolvi voltar para a gente dar uma repaginada e falar um pouquinho sobre quais são os desafios da fase de filhote. Por que eu gosto de tocar nesse ponto e por que eu não encorajo as pessoas a pegarem filhotes muito novinhos e, ao invés disso, pegarem filhotes a partir dos 4, 5 meses de preferência, se assim for melhor, tá? Porque eu vou explicar para vocês alguns segredos e algumas coisas que acontecem na fase de filhote que deixam você um pouquinho mais limitado e testam um pouquinho mais da sua capacidade no sentido de experiência, né, de skill mesmo, para poder treinar um cachorro tão novinho assim. E quando eu digo treinar, pensem que tudo que o cachorro faz dentro da sua casa, a partir do momento que ele entra, que ele chega na sua vida, é treinamento. Então, às vezes a gente tende a imaginar que o treinamento são só repetições e práticas específicas, mas convívio é uma parte importante do treinamento. Paulinha, como é que você tá? Convívio é uma parte importante do treinamento. Eu acho que a fase de filhote talvez seja a melhor fase pra gente, que ilustra, né, essa nossa cidade. Então, quem escolhe pegar filhotes que estejam aí nessa janelinha de tempo de 1 mês e meio, 2 meses e meio por aí, vocês vão se ver no meio que um triângulo das Bermudas. Aí, Alessandro, meu anjo, obrigada por estar aqui. Boa tarde, gente maravilhosa. O que acontece? O filhote muito pequenininho, ele tem muitas limitações, na verdade. Quando a gente fala de um filhote de 1 mês e meio até 3 meses, por exemplo, dependendo da raça, o tamanho dele, né? A raça vai definir o tamanho, e o tamanho vai definir um monte do que você vai poder ou não fazer com ele. Você vai se ver numa situação que é meio que uma armadilha, porque vamos supor que você já saiba tudo que você tem que fazer, você entende a ideia da caixa de transporte prong, colar, exercício, blá, 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 porém agora seu cachorro é muito pequeno ainda. Não só ele é muito pequeno, live de carnaval, cá, beijo amor, que bom que você tá aqui. Então, o que acontece? Você se vê um pouco nessa situação de armadilha, porque você sabe o que você pode fazer com ele uma vez que ele cresça um pouquinho mais, porém ele não tem idade, nem tamanho, nem capacidade de absorver toda essa informação que você agora já tem na sua cabeça. Então o que a gente faz e como é que a gente faz para não viver esse terror nos primeiros 2 meses de vida do filhote? O que todo mundo normalmente vive com eles nessa fase? Beleza, comprei a caixa, fora da caixa, o que eu faço com ele? Ele não tem muita capacidade de absorção de informação por muito tempo. Então, sim, você pode treinar esse filhote com a alimentação do dia, mas rapidamente vocês vão perceber que ele não consegue se concentrar no exercício por muito tempo. Então, você vai ter aí 10, 15 minutos, com muita sorte 20, de um exercício produtivo e direto e que tenha uma técnica, uma mecânica por trás. Fora isso, ele vai se distrair, ele vai levantar para ir no banheiro, ele vai beber água e ele vai ficar completamente perdido, porque essa é a fase que o filhote está conhecendo essa casa nova, esse ambiente novo e conhecendo você. Então, aí que eu quero pegar um pouquinho para vocês, tá? Eu sei que todo mundo que tem filhote novinho patina um pouco em não saber, nunca ter tanta certeza de se o que ela está fazendo está certo, se o filhote está muito restrito, se eu tiver que dar mais liberdade, como que eu faço? Para quem não sabe, na verdade, muitos de vocês sabem, mas eu acho que independente do treinador e da linha de treinamento que você faz hoje, na fase mais adulta dos cães, todos nós que treinamos cães temos que saber um pouco sobre o lado instintivo do cachorro. Porque isso vai fazer uma diferença grande nessa fase do filhote, tá? Lembre que o seu cachorro ainda não tem essa maturidade. Então, o que é o lado instintivo do cachorro? Esse é um lado que não depende muito de maturidade do filhote, ele depende única e exclusivamente da espécie. Nós, como espécie humana, temos o nosso lado instintivo. Tem uma série de coisas que um bebê pequeno faz naturalmente, sem ninguém mostrar para ele por quê. E como fazer, ele simplesmente faz. E os cachorros não são diferentes. Então é importante que a gente saiba observar, entender, assim, de uma maneira bem bacana, como que a espécie predatória canina funciona. Então, o que vai ser o mapa da mina aí pra vocês? Convívio, tá? Convívio não é só o mapa da mina quando eles são filhotes. Convívio é o mapa da mina ao longo da vida do seu cachorro. Principalmente para quem quiser ficar um pouco mais livre, mais solto dessas amarras de treinamento formal. Quando eu comecei minha carreira com os cachorros, eu entrei por essa via, como muitas pessoas entraram também. E ela não é a única, mas ela é um pedaço de conhecimento, de aprendizado importante que a gente tem que ter, principalmente se a gente quer viver bem com filhotes. Então vamos falar na prática convívio. Tem um filhotinho aqui, 2 meses. Eu tenho uma caixa
que é a caixa é a única coisa que eu consigo usar com ele agora. Ele não tem corpo, não tem musculatura suficiente para usar muita coisa ainda fora isso. Então, meu mundo com esse filhote vai ser dividido entre o tempo que ele está restrito e o tempo que ele está livre. O que eu faço com o tempo livre dele? Mais do que só treinar ele com a comida do dia, em alguns momentos pontuais do dia a dia, eu vou observar ele e vou deixar ele me observar. Então, tem muitos treinadores de linhas que não são necessariamente as que vocês vão me ver compartilhar aqui, mas eu até vou mostrar um pouco deles para vocês entenderem o que é que eles fazem. Tem muito a ver com o ambiente e uma série de coisas diferentes, mas eles convivem bastante com o filhote nessa fase. O que é só conviver? Meu filhote, eu tirei ele da caixa, ele fez um treininho, ele dormiu um pouquinho, eu vou circular pela casa observando ele, eu vou deixar ele solto comigo. Eu vou deixar ele ver o que eu faço e eu vou ver o que ele faz. Nesse momento, lembre que o lado instintivo dessa equação é o quê? Filhote de cachorro, espécie predatória, vai sempre precisar de uma referência. No mundo real lá fora, ele estaria seguindo a mãe, os irmãos, os cães adultos. Ele estaria olhando para o que os outros fazem da mesma forma como a gente olharia para o que os adultos fazem quando a gente é criança. Então, existe uma comunicação silenciosa e um poder muito grande desse elemento de convívio com seu filhote para que ele possa começar a aprender a te ler. O que é isso? Eu preciso lá na frente ser essa figura de liderança para esse cachorro. Eu preciso lá na frente que quando ele tenha 50, 60 quilos, ele olhe para mim com o mesmo respeito que eu quero que ele me olhe agora. Então isso começa como? Com observação. Claro que ele vai fazer um monte de besteira nessa fase, tá? Existe uma chance dele se perder, se distrair para o outro lado. Você vai ter que catar ele de novo e trazer ele de volta. Ele pode entrar embaixo das coisas, você vai ter que tirar ele e trazer ele de volta. Você vai experimentar nessa primeira fase o quê? Manter a atenção dele em você, sem necessariamente ter muita coisa além de você. Eu sei que parece meio maluco e meio abstrato que eu tô falando aqui agora, mas existe um poder nessa fase aí, tá? Uma coisa importante, vocês precisam agir de uma maneira um pouco mais neutra. É neutra e presente ao mesmo tempo, tá? Então, eu acho que muitos cães... filhotes, muita gente falha com filhote pelo pegar demais, pelo trazer muito essa coisa do filhote no manuseio, no físico, na conversa. Quando isso, na verdade, só prejudica. Eu acho que tem que ter muito o elemento existir e observar. É meio que um jogo de xadrez silencioso. Paulinha falou, Raquel, eu tenho circulado com o Hiro na coleira dentro de casa, fazendo as minhas atividades normais e vou corrigindo o que eu não quero que ele faça. É errado? Não, tá certíssimo, tá? É exatamente isso, Paulinha. Esse exemplo você pode ter, no seu caso que você tem um segundo cachorro, é importante ele aprender essa coisa da guia, a fase do cordão umbilical é importante, tá? Mas também é importante uma fase dele sozinho, solto. Claro, com segurança, tá, gente? Quem tem segundo, 2, 3, 4 cachorros, nessa hora seu segundo, terceiro, quarto cachorro vai estar na caixa, mas em algum momento você tem que começar a experimentar ele, sozinho, livre, vamos ver o que ele faz. Aí, por quê? Porque aí entra a sua habilidade de intervir fisicamente. Por isso que eu falo para todo mundo fazer o cordão umbilical com a guia, porque eu sei que nem todo mundo tem essa habilidade física de intervir. O que é habilidade física de intervir? Muitas vezes você vai ter que catar o filhotinho quando ele é menorzinho, como a mãe dele faria, pelo gás ganetezinho, que é essa pelezinha solta de trás, né? Pegar ele, trazer ele pro lugar certo. Pum. Ele saiu andando, você encostar nele, dar um susto nele no sentido de toque mais forte. É um pouco daquela história antiga, treinamento instintivo, né? Então você traz ele, coloca ele no lugar dele, para ele. Você, para saber fazer isso bem, eu não gosto muito de mostrar e de falar isso, porque eu sei que isso depende muito de habilidade individual e pessoal, mas eu tô vendo que está se fazendo necessário falar mais sobre isso, porque eu acho que as pessoas patinam muito nessa fase. Então, é importante vocês observarem como é que um grupo de cães opera entre eles, o que eles fariam entre eles, porque o filhote precisa muito dessa, isso é meio que instintivo e natural, ele responde muito rápido para isso daí. Vocês precisam entender como eles fazem isso um com o outro sem palavra, sem muito gesto, é muito postura e gestos pontuais. Quando eu digo gestos pontuais é atitudes físicas pontuais, tá? Eu sei que parece esquisito o que eu tô falando aqui, gente, mas isso tem um valor gigantesco. E essa janela de tempo não é tão longa, mas em alguns momentos eu pego meu segundo cachorro, ponho na caixa, trago meu filhote, solto, levo ele para ir no banheiro, beber água e começo a andar, começo a fazer minhas coisas, começo a observar ele. Comece a ver o quanto ele gravita de fato para você, se ele gravita ou não, ou se ele se distrai de fato, se ele se distrai, cate, pegue ele, traga de novo. É meio cansativo, porque você vai fazer muita coisa manual, de constantemente mover ele, interromper ele, ajustar a postura dele, mas você vai começar a ver uma coisa que... Você vai começar a ter um flash, vamos dizer assim, de uma coisa que você lá na frente quer experimentar, que é o quê? O seu cachorro gravitar para você naturalmente.
porque a sua presença é suficiente para ele. Não estou dizendo que a gente não tem que treinar o cachorro, não estou dizendo que nada dos equipamentos que uso são desnecessários, não é isso, tá? Isso é muito exclusivo para a fase de filhote, porque eu acho que é muito importante o filhote ver esse seu lado antes de qualquer outra coisa, ou junto com as outras coisas. Então, ao mesmo tempo que eu limito o espaço dele, alguns filhotes já estão maiorzinhos, já estão em introdução de prongo, já estão em introdução de exercício, já estão com tudo isso, isso é massa. Mas em algum momento tem que ter essa sinergia. É importante que o filhote conheça e observe você bem nesse ponto também, mesmo quando ele tem chance de errar. Para quê? Para que você tenha a oportunidade de ter essa troca com ele. Não é uma coisa psíquica, é isso que eu estou falando, tá, gente? Não é telepatia nem nada. Isso é presença, tá? Eu acho que isso entre os humanos isso existe também. Por exemplo, se vocês têm amigos que têm filhos pequenos, com 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos por aí, o que é normalmente natural para a mãe? A mãe está fazendo as coisas, a criança está aqui. A mãe não está necessariamente engajando com a criança, mas ela está no ambiente e a criança também está. Veja como é natural a criança constantemente olhar para a mãe, ver o que a mãe está fazendo, para onde a mãe vai. De repente a criança está aqui sentada no chão com um brinquedinho, a mãe está na cozinha lavando o prato. Aí a mãe levanta e vai sair da cozinha. É natural a criança fazer assim, peraí, deixa eu ir com minha mãe, sabe? É isso um pouco que eu quero que vocês comecem a nutrir com os filhotes de vocês de cara. Porque lembre, vocês vão eliminar a conversa, a parte amorosa, maternal que a gente tem, o pegar, abraçar e beijar, e vocês vão trazer essa relação nessas janelas de tempo exclusivas, menores e limitadas, para uma tentativa, de fato, de estabelecer essa comunicação um pouco mais instintiva, mais animal. Não é telepatia, não é macumba, não é nada disso. É convívio animal. É como eles conviveriam. Quem não entende nada do que eu estou falando, tá achando que eu pirei completamente, eu quero que vocês comecem a ver vídeos que tem cães juntos. Aquilo que eu falei na última live da alimentação natural, esse rapaz, esse senhor, esse homem, ele é um cara que lida muito com os cães dele de uma maneira instintiva. Aí eu não estou dizendo que eu quero que vocês façam igual a ele, tá? É outro mundo que ele vive. Mas eu quero que vocês observem alguns dos vídeos dele, que eu postei 2 para vocês verem, como que ele lida com esse, como que ele lê, ele vê. Eu quero, não preste tanta atenção no que ele fala, não é nem tanto o que ele fala, mas é o que eu quero que vocês enxerguem. Pegue o vídeo, de repente põe no mudo se o som atrapalhar e observe como que o cachorro se comporta do lado do outro cachorro. Como que são os olhares, como é que o corpo se move, como as orelhas se movem, como que o resto do corpo tensiona ou relaxa. Eu sei que não é fácil para todo mundo enxergar isso. Isso requer um olhar mais refinado. Você tem que ser uma pessoa que seja muito atenta a detalhe. E isso tem tudo a ver com o início da sua vida com seu filhote. Porque pense, como eu falei lá atrás, isso não é uma coisa que o filhote precisa aprender. Ele já sabe. Ele nasce sabendo isso. Se você consegue personificar alguma coisa próxima disso, você tem uma chance de criar um laço forte com seu filhote no sentido de referência. Não é se o seu filhote te amar mais, ou gostar mais de você, não. Referência. Você tenta, de uma maneira ou de outra, se colocar numa condição onde seja mais fácil de identificar o que você é. Quem você é e o que você é. Absolutamente em paralelo existem seus treinos. Se vocês já... Cada um de vocês aí que está numa fase um pouquinho mais para frente, 4 meses, 5 meses, seu filhote já vai estar treinando e fazendo tudo normalmente como a gente faz, fazendo exercícios, usando equipamento, fazendo tudo como a gente faz. Que na verdade essa transição é o quê? Quando você sai dessa fase miudinha, a gente entra nos equipamentos de treinamento, nos treinos específicos, você só está trazendo equipamentos de treinamento que vão complementar isso que você criou lá atrás com ele. Então essa referência instintiva, essa presença, essa leitura silenciosa que o filhote teve a oportunidade de fazer com você durante 2, 3 meses, em vários momentos específicos, agora ela é potencializada, porque agora você tem uma guia, você tem uma prong, você tem um colar e você tem um exercício específico, uma mecânica que você vai começar a criar com esse filhote lá na frente, tá? Talvez a parte mais importante para quem tá com essa fase de filhote muito miudinho é cuidado para vocês não quebrarem muito cedo esse lado instintivo do cachorro. Como que você quebra muito cedo o lado instintivo do cachorro? Quando você começa a conversar com ele demais, quando você começa a beijar e abraçar ele demais, quando você não deixa ele descobrir o que é andar num piso diferente, ou o piso da cozinha é diferente, ou o piso da sala é diferente. Você entendeu? Eu acho que são as pequenas coisinhas. Eu não sei se está claro para você, eu queria para vocês, mas eu queria muito que tivesse, porque
esse pedaço é muito importante, cara. Às vezes, sei lá, tô sentado aqui no chão da sala, meu filhote saiu da caixa, ele fez xixi, fez cocô, ele comeu, eu fiz um treininho de 10 minutos com ele, já tá um pouco mais relax. Eu vou sentar aqui, vou assistir o filme, eu não vou pedir nada, ele vou só olhar e vamos ver o que ele vai fazer. Você vai ver como eventualmente é natural o filhote meio que gravitar e deitar em algum lugar aqui, assim. Você vai começar a testar proximidade, tá? O quão confortável ele fica com proximidade. Ele gosta de ficar mais perto, fisicamente, ele gosta de ficar no meio termo, que é 2, 3 passos para lá, ou ele é um cachorro que preserva mais espaço dele e prefere deitar num lugar mais longe. Tem várias perguntas que você vai responder silenciosamente quando você começar a observar ele assim, quando ele tem chance de meio que se mostrar, sabe? É uma coisa meio... Parece esquisito tudo que eu tô falando aqui, mas faz muito sentido, cara. A Isa falou, boa tarde, Raquel. Isa, boa tarde, meu anjo. Qual a idade normalmente a fase de segurança do filhote passa? O primeiro ano e meio, Isa, é um ano de altos e baixos, tá? E essa fase passar vai depender muito do quanto de experiência você consegue multiplicar e diversificar. Então, assim, tem a questão do nervo fraco como expressão de inexperiência e tem o nervo fraco por personalidade. Mas o primeiro ano e meio é um ano para você multiplicar o máximo de experiências que você puder e diversificar o máximo de experiências que você puder. Para quê? Para que quando você saia dessa janela, você entenda se o seu cachorro só era inexperiente ou se ele de fato tem nervo fraco. E se ele tiver nervo fraco, não tem problema. A Emma tem, como eu falei para vocês. Mas para a Emma foi determinante no primeiro ano dela inteiro. Ela deu muita sorte, porque ela pegou o primeiro ano dela comigo num ano de muita coisa que eu fazia diferente. Então, eu fazia cursos uma vez a cada 2 meses, ela foi em todos. Ela teve a oportunidade de pegar uma fase mais ativa das minhas mais velhas, então ela fazia bastante coisa com elas junto também. E eu também peguei ela sozinha para fazer um monte de coisa separada. Então, ela teve uma janela grande de experiência social, multiplicada e diversa. Para hoje... Eu sei que hoje ela vai fazer 4 anos agora, então ela tem nervo fraco de fato, mas ela é muito experiente. Então isso ajuda a equilibrar a balança com ela, tá? Faz diferença você se sentir confiante, trazer ela para experiências novas. Quando eu digo experiência nova tente fazer coisas diferentes de fato, caminhar em lugares diferentes. Eu vou nesse shopping sempre aqui na minha rua, vou em outro shopping agora. Ou sei lá, se eu tenho um amigo, alguém que não tem cachorro e não se importa, eu falo, pô, posso ir com a minha cachorra na sua casa? Não é pra ela fazer zoeira na sua casa, é pra ela deitar e ficar comigo. Eu postei esses dias a foto da Emma com o Chico, quando eles dois tinham 8 meses. O Chico é de uma amiga minha, eles dois tinham 8 meses nessa época, a gente passou Natal na casa de uma amiga e a gente levou eles dois. Então, era a primeira fase pra eles ali também. Então, são cachorros que tiveram essa janela de tempo. Então, multiplicar e diversificar, tá, Isa? Tente fazer coisas novas, mesmo que pareça ser uma coisa bem boba, do tipo, eu vou com o meu marido na casa de uma amiga minha, a gente vai lá comer uma pizza, leva a Dory, pega ela e pergunta, posso levar? O que a Dory vai fazer lá? Nada, deitar e ficar no celular, do mesmo jeito que ela ficaria no Play na sua casa, e o seu papel é não deixar ninguém interagir com ela. Parece besteira, é só a casa de uma pessoa, mas é uma experiência diferente, entendeu? Todos esses pedacinhos contam. Faça isso o máximo que você puder no primeiro ano e meio, 2 anos da vida do cachorro. Depois disso, você já entra na fase mais... O cachorro começa a amadurecer um pouco mais, você vai entender se a diferença ali é inexperiência ou nervo fraco de verdade, tá? E absolutamente vai ajustando e corrigindo de acordo, tá? Franci falou, Raquel, passando para te desejar uma boa tarde. Obrigada, boa tarde, gente. Francinaldo, meu bem, como é que você tá? Que bom te ver aqui. Obrigada, gente, boa tarde. Que bom que vocês estão aqui em pleno feriado. Quando tem várias pessoas convivendo com o filhote, inclusive crianças, é possível que ele obedeça a todos, dependendo do convívio de cada um com ele, ou só obedece quem é referência. Eu acho meio confuso para vários filhotes a convivência com múltiplas crianças, né? Por mais que eu sou super a favor do cão de família com múltiplas pessoas, eu acho que o cão de família tende a se beneficiar muito lá na frente, mas nessa fase inicial é muito importante que esse cachorro tenha referências sólidas, pode ser uma ou múltiplas, mas o problema com criança ainda também não tem uma referência sólida. Então, a presença da criança no convívio com o filhote nessa fase tende a deixar o filhote confuso. Uma criança vai ser mais agitada, uma criança vai querer interagir mais fisicamente com o filhote, outra vai querer correr mais com ele, outra não vai querer tanto a presença dele. Então, não é que é exatamente ruim,
mas e não é que essas crianças não possam amadurecer para serem boas referências para esse cachorro, mas os adultos aí da equação são determinantes. Eles precisam dar para essas crianças uma orientação devida sobre o quanto e como, enfim, como interagir com esse cachorro e quando. E também deixar as crianças educadas no sentido de permitir que o filhote descanse, ter momentos onde o filhote não vai estar inserido no contexto delas, tá? Muitas famílias, às vezes, têm o filhote dentro do contexto familiar e não necessariamente educam as crianças em relação ao filhote como um ser vivo, como um ser que também está em fase de educação, que não é igual a elas, que não vai aturar as mesmas coisas. Então, é importante que as crianças sejam bem educadas, mas elas absolutamente podem ser boas referências para o cachorro se elas forem educadas de acordo. Então, aí tem essa cadeia dos pais estarem com a cabeça no lugar, os dois, o casal, não é importante, que os dois tenham o mesmo plano em relação ao filhote e que os dois tenham o mesmo plano em relação a como orientar as crianças nesse ponto. Normalmente, criança não liga tanto para cachorro assim, tá? Eu já atendi muita família que tem criança. A criança se empolga com o cachorro durante o tempo, mas depois ela se distrai com outra coisa, ela quer fazer outra coisa. Então, o cachorro não é necessariamente o centro das atenções dela. Isso não é uma coisa ruim, pelo contrário, até prefiro que seja assim. Isso dá para os adultos uma habilidade maior de educar o cachorro sem tanta interferência. Dito isso, a criança faz parte do contexto. Então, quando a criança faz parte do contexto, é importante que ela vai querer participar. Então, traga a criança no sentido educativo. Mostre para a criança o que ela pode fazer para ajudar a educar esse filhote, tá? E vai ter muito a ver com carinho e afeto que a criança quer fazer e você vai ter que explicar para ela por que não fazer e como conviver e como saborear, experimentar essa coisa só da presença do filhote. Pode dar certo? Pode. Se os adultos da equação estiverem com a cabeça no lugar, tá? Paulinha falou, tá claríssimo, Raquel. Para mim tá sendo uma grande descoberta. Eu não sabia que poderia separar um tempo para esse tipo de coisa. Achei interessante. Sim, Paulinha, é bem legal essa parte, sabe? Porque eu gosto de ter esse lado instintivo com eles também. Eu gosto desse jogo de observação. Você vai descobrir que seu filhote é mais atento, mais esperto até do que você imaginava. Se você dá a chance a ele de mapear um pouco esse convívio com você. Se a gente for equilibrar as coisas, você tem tempo no dia para você fazer tudo, sabe? O tempo para você treinar ele um pouco, fazer o cordão umbilical e deixar ele experimentar você. Eu acho que isso em todas as relações é importante. Deixa as pessoas te experimentar, deixa elas verem como você é. Mais do que na relação humana, na relação animal, humana e animal, ela precisa acontecer porque a gente não tem como fazer esse diálogo direto com eles. Mas você tem que lembrar que isso é absolutamente instintivo. Eles vão observar se eles estivessem lá fora. Até cachorro de rua, você nem precisa ir para um cachorro selvagem. Mas se você vai para um cachorro de rua e você vê aquele grupo de cachorros embaixo do viaduto, repare que eles estão sempre se observando. Porque sobrevivência é o nome do jogo. Então eles precisam saber como que o grupo opera, como que eu entro aqui, como que eu me encaixo aqui, como é que esse grupo me aceita para eu dormir com eles, para eles dividirem a comida comigo. Então vai ter sempre esse jogo de observação, que absolutamente requer intervenção, é pegar o filhote por de um lado, mover ele de um lado para o outro, ver aonde está o lado mais forte dele, ver até onde lá o lado mais fraco. Quando eu dei o exemplo do piso, às vezes você vai se surpreender que tem filhote que vai ter medo de uma coisa bem boba. Às vezes, sei lá, você tem uma meia que você está enrolando assim, que você acabou de secar, a meia cai no chão, às vezes ele se assusta. Ou não, tem filhote que vai pegar e vai brincar e vai achar isso o máximo. Tem filhote que vai achar esquisito um sapato, o barulho de um plástico pela primeira vez, um saco plástico, alguma coisa. É importante que a gente observe, porque você também pode usar todas essas oportunidades a seu favor. E se você começa a perceber, por exemplo, agora, nessa fase muito novinha, que o filhote tem uma certa dificuldade com sons diferentes, barulho de saco plástico mexendo, você pode trazer isso para dentro do seu treinamento e lembrar que, bom, meu filhote mostrou que ele não tem tanta segurança em relação a isso, eu posso recriar esse cenário mais. Outras situações que você pode ver, por exemplo, com todo tipo de recurso, será que ele já mostra? Tem filhotes que muito cedo mostram guarda de recurso. Você já pode começar a trabalhar essa coisa de como introduzir um recurso para ele, como mostrar para ele fisicamente que ele não pode fazer isso aproveitando que ele é desse tamanho, entendeu? Então tem bastante coisa que dá pra gente desenrolar nessa fase. E já falou, dá até vontade de pegar um filhote pra começar certo desde o início. Não! Isa, não faça isso, socorro. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não que eu não gosto que as pessoas tenham filhote, não é isso, mas eu acho que o certo, experiência própria de quem sempre teve um monte de cachorro, eu acho que todo mundo tem que navegar pelas fases e ter um cachorro muito bom para depois você ter o próximo, para depois você ter o próximo, para depois você ter o próximo. Até porque
a longo prazo, sua vida é mais fácil com o cachorro-sol. Se você quiser viajar com o cachorro-sol é mais fácil. Se você quiser, enfim, fazer qualquer mudança na sua vida, um cachorro é muito mais fácil de encaixar do que múltiplos cães. E eu também sempre gosto de dizer que tão importante quanto a gente entender sobre o cachorro, é importante a gente se preservar e entender como a gente também tem que ter nossa vida e não colocar tudo nos cachorros. Tá? É massa ter cachorro, é massa descobrir todas essas fases, mas é tão importante quanto a gente dedicar tempo pra gente mesmo também de vez em quando e não querer sempre ter um cachorro. Dá pra ter mais um? Dá. Mais pra frente. Se a sua vida estiver ok, num estágio onde você acha que, porra, agora tá tudo ok, a Dory tá massa, minha cachorra tá fantástica, será que vale a pena? Aí você pensa porque você vai estar no outro estágio da sua vida. Depois de muitos vídeos você cedendo dos cachorros, não é mais... Ah, isso eu entendo total. Cara, gente, ó, tão gostoso, interessante e massa que é a descoberta e a fase da gente descobrir o cachorro, a relação massa que a gente tem com eles, o treinar o cachorro, entender a cabeça do cachorro, tudo isso. É tão legal também a gente saber equilibrar, né? Nós somos seres humanos, nós temos vidas separadas, tem coisas que a gente vai sempre ter que fazer sem o cachorro, e eu não quero que nenhum de vocês tenha que abrir mão da vida pessoal de vocês eternamente por conta de cachorro. Então, agora é feriado, tem muita gente que tá viajando, tem muita gente que não tá com o cachorro, e tá tudo certo, tá? Às vezes a gente quer fazer uma viagem, quer fazer uma coisa diferente, ou quer fazer um programa com um namorado, com o marido, e nem sempre o cachorro vai estar aqui, o canguruzinho, né? É legal ele saber como está? Mas é também legal a gente lembrar que a gente é ser humano e que a gente precisa do nosso tempo também. Então, não fiquem doidos pegando um monte de cachorro que nem eu fiz na minha vida, não, pelo amor de Deus. Paulinha falou, aqui em casa queremos 3, mas eu e a Alessandra brincamos que o terceiro vai fazer um intensivo de pelo menos 7. Paulinha, o terceiro só se vier pronto já, viu? Pelo amor de Deus. Eu sou assim, eu acho que 1 é pouco, 2 é bom. 3, você já tende a ficar numa condição onde você começa a ter que ser um pouquinho mais meio que do lado profissional, porque já é muita coisa. Não é que é impossível, é gostoso ter 3 também, mas... Cara, é gostoso também ter tempo pra vocês. Filhote não é fácil, cara. Não é. Não é à toa que eu só tive 2 filhotes na minha vida. 2. O Zico. E a Emma eu já nem considero que veio tanto filhote assim, porque ela veio com 5 meses e meio. Então ela já nem era mais filhotinha. Era, mas não era mais nessa fase que dá tanto trabalho. O Zico, da idade que eu tive quando eu peguei, ele tinha... sei lá, ele tinha 50 dias. Nunca mais na minha vida eu faço isso. Pelo amor de Deus, eu quase morri. É muita dedicação. Foi gostosa a experiência, aprendi muito, mas nesse tamanhinho, meu Deus do céu, gente, é muito. Eu gosto também, acho que a gente pode ter bons cães mais adultos, as outras todas que vieram pra mim vieram adultas e tem um lado muito gostoso, não é que tudo isso que eu tô falando aqui vai existir eventualmente com cães adultos também, as meninas todas vieram pra cá adultas e eu acho cachorro adulto muito mais fácil, mas assim, infinitamente mais fácil, tudo é muito mais fácil, tudo é muito mais rápido, coisa de... Uma janela de 2, 3 semanas, você já tem o cachorro ali, pô, certinho no esquema, na sua casa, na sua rotina. Ele já pode fazer tudo com você. Isso é maravilhoso. Isa falou, peguei a Dory 45 dias, emagreci 10 quilos. Ai, Isa, eu sei como é. Menina, quando o Zico chegou aqui, eu lembro que na época eu tava 4 meses sem tirar férias. Eu passei as férias inteiras com esse cachorro, acordando 5 horas da manhã. Não, você fica louco. É que nem maternidade mesmo, só não sai da sua barriga. Cavalo, as minhas 5 últimas, peguei tudo adulto. Filhote não dou conta, é muito, gente, é muito trabalho. É gostoso, tem uma janela de aprendizado massa, mas é muito trabalho, muito. Eu acho que eu tô velha já, eu gosto dos cachorros mais velhos. Tem um cliente que tem que tem 2 e adquiriu um filhote e orientei antes do cão chegar também. Excelente, precisa ter um trabalho de equipe para ela e esposa. Ah, sim, com certeza. É assim, eu sei que as pessoas vão ter essas escolhas, né, de ter 2, pegar mais um e tudo. Tem que ter a cabeça muito no lugar. Você falou da família que tem criança. Família, 2 cachorros adultos, uma família com criança e pegar um filhote, você é guerreiro. Você tem que estar muito afim, você tem que estar muito afim para fazer isso dar certo, cara. Porque, ó, vai ser suadeira. A Alessandra falou, nem me fala, essa gente vai buscar o lanche, coisa de 30, 40 minutos, o Rio já fez xixi, cocô na caixa, deitou no xixi, cocô... Socorro! Eu sei. Oh, Nara, meu bem! Que bom que você tá aqui. Alessandro, eu sinto sua dor. Eu sei como é.
Cara, eu passei meses aqui limpando xixi na caixa. Na verdade, o Zico nem teve tanto esse problema. Apesar dele ser pequeno, ele era muito bom nisso. Mas a Emma passou 6 meses fazendo xixi na caixa diariamente. Eu sempre falo isso pra vocês. Diariamente, assim, acho que minha máquina de lavar nunca trabalhou tanto na vida. E você fica louco. Filhote é fogo, cara, não é fácil. É massa, você vai ter uma fase legal lá na frente. Tem um pedaço desse aprendizado aí que é fantástico. Mas você tem que estar pronto para suar a camisa, tem que ter juventude, disposição, vontade, não deixar a frustração tomar conta de você. Não é fácil, não. Aqui em Porto Alegre, muitas pessoas estão com 3, às vezes 4 cães de apartamento. É louco isso, né? Na verdade, assim, eu entendo, eu acho que o formato familiar, as pessoas não têm mais filhos, né? Hoje em dia. As pessoas casam menos, têm menos filhos. Mas tem coisas da natureza humana que não mudam, né? Eu acho que todo mundo, em algum momento, quer transicionar para esse papel de pai e mãe. E quando você não tem filho, você pega um animal, alguma coisa para cuidar, né? Ontem eu tava vendo isso numa série, o cara falando que um homem e uma mulher começam a namorar, aí casam, aí a primeira coisa que acontece no casamento é... Primeiro você tem um cachorro, depois você tem um filho, né? O ensaio. Mas é uma coisa meio instintiva da natureza humana a gente amadurecer e querer cuidar e passar pra frente o que a gente já sabe e educar algum outro ser. Então o cachorro acaba sendo essa escolha meio que inconsciente muitas vezes. Tem gente que fica só nos cachorros, tem gente que eventualmente tem filhos também, mas quando você fica nos cachorros, eu sinto as pessoas pegando mais cachorros também. Então 2, 3, 4... Também tem um elemento de você querer reviver essa experiência inicial, que é a ideia do cachorro novo, uma novidade. Você vai conhecer o cachorro vai conhecer você vai ter experiência diferente. Então, depois que você faz tudo que você tem que fazer, você meio que mapeia o cachorro, passa 1 ano, 2, ele perde a graça, entre aspas. Não estou dizendo que é o correto, mas a sensação que muita gente tem é essa. Então, tem um lado inconsciente da gente que quer replicar essa sensação, e aí você quer um segundo cachorro, você quer um terceiro cachorro, você quer fazer isso acontecer de novo. Você quer experimentar isso de novo, né? Cá falou, meu filho já tá adulto, não quer filhos, eu morro de vontade de ter neto adotando o cachorro, eu peguei um handler antes do cachorro ainda. Eu sei, cara, é natural pra gente, querer cuidar, é natural pra gente querer ter alguém, alguma coisa. Eu mesmo amo criança, quem me conhece sabe que eu adoro. Bebê, então, Ave Maria. Se você falar assim, Raquel, venha tomar conta do meu nenenzinho aqui de 6 meses, eu largo tudo, adoro bebê, adoro criança. Mas eu não tenho filhos meus. Eu tenho sobrinhos só. Então, eu absolutamente gravitei nesse momento da minha vida, que eu acho que talvez era o momento onde eu realmente deveria, ou poderia ter sido mãe, para esses cachorros todos na minha vida, porque eu tenho um lado maternal muito grande. Essa coisa de cuidar, ensinar, educar, é da nossa natureza, cara, não tem jeito. Não tem. Cara, a gente vai fazendo o que pode, né? Já falou, peguei um hamster antes do cachorro. Todo mundo são sinais, viu, Isa? Quando a gente entra nessa fase de querer ter coisa pra cuidar, já é o seu lado amadurecendo, que talvez em outro momento tenha uma parte da sua natureza dizendo que você tem que educar alguém, cuidar de alguém. É o lado maternal, toda mulher tem isso. Todo mundo tem isso, na verdade. Os homens também têm o lado paternal, né? Então eles têm. A Alessandra falou, nem se sair, falei. Não vai passar então mesmo. Se o cachorro é mais fácil, não quero imaginar que eu tenho... Alessandro, é o teste, cara, é o teste. Às vezes você passa por esse lado, você tá na fase difícil, de repente daqui mais pra frente pode acontecer um tempo. O que é que vai acontecer? Se de repente surgir a possibilidade de ter filho, você... eu já criei o Hiro, né? Quão difícil pode ser uma criança? Depois que eu criei esse cachorro, a criança vai ser café pequeno. Você pode ver por esse ângulo também. Mas tudo depende, às vezes a gente fica nos cachorros, né? Mas eu acho que o cachorro, qualquer animal que a gente tenha no início é o primeiro ensaio. Luana falou, depois de pegar meu filhote, só revendo os planos de ter filho, é muito trabalho. Mas olha, eu posso falar pra vocês, tem 2 lados, né? Eu acho que o cachorro, ele amadurece, obviamente, mais rápido. Então, um cachorro de 6 meses, você já pode deixar ele na caixa sozinho, sem ir no cinema com seu marido. Um bebê de 6 meses, você não pode fazer isso. Tá? Aí você começa a pesar, né? A criança absolutamente vai ter um desenvolvimento mais lento, de acordo com a expectativa de vida mais longa. O cachorro tem um desenvolvimento mais rápido, porque a expectativa de vida é mais curta. É óbvio que o cachorro vai te trazer coisas diferentes do que a criança vai te trazer. Mas aí, gente, eu não sou psicóloga de casal e não tô aqui pra dizer pra todo mundo ter ou não ter filho. Eu só tô dizendo que é um pedaço, tá? Eu adoro criança, eu também não tive filho. Mas hoje eu também não recomendo que as pessoas tenham múltiplos cães para suprir essa necessidade, tá? Não façam isso, porque os cachorros vão viver, eles também vão dar bastante trabalho.
E talvez o paradoxo de ter ou não ter filho, ou ter ou não ter cachorro para muita gente, vem do mesmo lugar, que é até onde vai a sua habilidade de doação para outro ser, seja ele qual for, e até onde você quer abrir mão de coisas para você. Eu acho que caberia tudo, depende muito da pessoa, do casal, de tudo, mas você quer ter um pouco mais de vida para você, você quer poder aproveitar um pouco mais a sua vida, você quer fazer uma programação diferente, você quer ter filho, você não quer. Cada escolha é uma renúncia, como dizia minha avó, tá? Então você escolhe uma coisa, você renuncia a outra. Você escolhe uma coisa, você renuncia a outra. E no fim tudo é muito particular, muito individual. Cada um sabe onde o seu sapato aperta, né? Paulinha falou, se houvesse caixa de transporte escolar para criança... Ai, Paulinha, é engraçado isso, que a gente pensa assim, porra, podia botar a criança na caixa, né? Deixa eu botar a criança na caixa, aí eu saio pro cinema com meu marido. Ou deixa ele na caixa, eu vou fazer uma programação. Ai, gente, criança, uma prog na criança. Olha, tá vendo que no fim é mais fácil? No fim o cachorro, você consegue passar a mensagem mais rápida, mais fácil. Criança, o intelecto, tudo é complexo. Tem um prazer enorme. Cara, eu amo criança, eu sou suspeita pra falar. O cara falou assim, filho é uma delícia, mas não quero nunca mais, ainda bem que já passei da idade. É bom, cara, é uma experiência. Eu não fui mãe, mas minhas irmãs foram. Tem um lado maravilhoso, tem um lado super desgastante. Eu acho que é um desafio para o ser humano, mas a gente se desafia. Cachorro também é isso. Cachorro também te desafia a avaliar o quanto você consegue se doar, o quanto você consegue abrir mão de coisas que são tempo, coisa, energia, momento seu para um momento do cachorro, um momento seu para um momento do seu filho. São etapas. Eu acho que a escolha é muito individual de cada um. Cada um tem que escolher o que quer para ser feliz. E pensem a longo prazo, é só isso que eu gosto de dizer. Pensem a longo prazo, principalmente nos cachorros, tá? Os cães vão viver 10, 15 anos. E diferente da criança, que um dia vai crescer e na teoria vai ficar independente, o cachorro vai precisar de você pro resto da vida. Então, pensem como que vocês vão orquestrar isso e tudo mais. Eu sei que a gente fugiu meio que do assunto da live aqui, mas é gostoso, tudo é gostoso se você tá com a cabeça no lugar. Todas essas experiências podem ser maravilhosas, se você estiver com a cabeça no lugar e se você souber equilibrar a balança. E nunca colocar mais um peso de um lado nem do outro. Nunca esqueçam do elemento vocês. Vocês são pessoas que precisam existir nessa equação para o cachorro florescer, para o seu filho florescer. Então, não esqueçam de fazer coisas para vocês. Dediquem tempo para vocês também. Porque a gente às vezes esquece de fazer isso. Eu sei que eu sou culpada disso, então eu tento fazer diferente. Eu quero que vocês também tentem. Mas era mais ou menos isso, tá, gente? Tem uma mapeada no lado instintivo dos cães, fase de filhote. Vejam documentários onde tem cachorros filhotinhos. A página daquele cara que eu mostrei pra vocês da alimentação natural tem a fase dos filhotes dele lá, que é legal de vocês verem. Não pensem que é o todo, pensem naquela questão, eu quero que vocês foquem nisso. Nessa comunicação que eles têm com os cães adultos, os cães mais maduros, e como que a gente pode usar isso a nosso favor. Isa falando, fazendo uma boa educação no primeiro ano, nos próximos é só curtição, com certeza. Se você der gás agora no primeiro ano do cachorro, primeiro ano e meio, você vai ter uma vida incrível, aí você vai ter a oportunidade de ter um cachorro massa, que vai poder fazer um monte de coisa com você ao longo da vida, de uma maneira bem leve, bem gostosa. Então, eu adoro a ideia da relação com o cachorro só, de verdade, eu gosto muito. Eu acho que quando você tem um cachorro só, você tem muita coisa que você pode proporcionar para ele, que muitas vezes em grupo você não consegue. Então, até experiências de vida, viagem, que é uma coisa massa, um monte de coisa que você pode fazer com um cachorro só. Cara, esse cachorro vai ocupar um lugar muito especial na sua vida e é maravilhoso, eu gosto. Mas não tenho nada contra quem tem um monte, eu tenho um monte de cachorro. Então, mas não vou ter mais um monte não, esse grupo é o meu último grupo, daí pra frente é um só. Então, é isso, tá, turma? Aproveitem o feriado de vocês, espero que vocês estejam bem, aproveitando da forma que vocês podem aí com os cães de vocês, não esqueçam da cachorrada, eles continuam aí, eles não sabem que é carnaval, então façam a parte de vocês, tá? Aproveitem, eduquem essa turminha aí bacana e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Beijo, gente.